Eu queria chamar aqui o Bispo Júlio. O Bispo Júlio, primeira vez que eu ouvi pregar, eu já me apaixonei por ele, né? Foi amor à primeira mensagem, né? Ele é um homem de Deus e Deus tem levantado ele nessa nação. Eu tenho acompanhado as agendas dele e ele tem pregado por todo o Brasil. É pastor de uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa na cidade de Suzano. Primeiro eu conheci ele por causa do Eliezer de Tarsis, que é um amigo nosso da adoração, que quando ele canta o céu desce, né? E ele falava, faço parte da igreja do Bispo Júlio, conhece? Aí depois começou, isso há uns 7 anos atrás mais ou menos, e aí o Bispo Júlio hoje pôde nos atender pela parte da manhã, estará pregando em outro lugar à noite. Eu quero agradecer por aceitar o nosso convite. Aqui está o melhor da família global no Brasil. Deus abençoe. Vamos receber com uma salva de palmas para Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Que Ele derrame sobre o seu ministério graça, poder, bondade, prosperidade e provisão. Quem pode pegar o que Deus está derramando sobre nós? Que essa atmosfera seja levada até o teu ministério, tua igreja. Alcance os teus, se multiplique por onde você passar. Quantos podem dar glória a Deus aqui? Um aplauso ao Senhor. A gente está num ambiente poderoso essa manhã. Um ambiente tremendo na presença do Senhor. Você já deu o seu melhor sorriso para quem está aí do teu lado? Aquele sorriso assim, ó. Diga para ele, no melhor lugar, com as melhores pessoas. Pode se assentar, queridos. Que maravilha. Glória a Deus. Creio que o Senhor tem algo para nós neste momento. E eu estou muito feliz em poder estar aqui, pastor Rinaldo. Muito obrigado pelo privilégio, pelo convite. Falar aos príncipes desta igreja é um desafio para nós, mas também é uma alegria muito grande de compartilhar. Porque quando eu ministro para pastores, eu faço isso bastante nas minhas agendas, eu sei que por trás de cada pastor há uma multidão de pessoas. As alcançadas e as que ainda serão alcançadas. Quando eu olho para cada um de vocês, eu percebo que atrás de vocês há um impacto extraordinário que vai mudar e transformar a face dessa nação. Quantos podem dizer amém a isso? Bom, como o pastor me apresentou, eu sou de Suzano, aqui do lado, extremo leste de São Paulo, passando um pouquinho, a gente transbordou um pouquinho para lá de vocês, daqui da capital. Sou pastor da Igreja Cristã Mundial há 21 anos, pastoreando. Você deve estar pensando, começou adolescente. Completo agora, no dia 10 de outubro, completo 25 anos de ordenação pastoral. Então, você vai falar assim, começou no ministério infantil, não é possível. Sou casado com a Érica há 24 anos. Sou pai do Luiz Gustavo, já casado, a Radígia. Sou pai da Ana Júlia e da Mariana. E a gente tem, como igreja, dedicado a nossa, como família, dedicado nossa história à igreja e servido ao Senhor. Meu pai foi alcançado pelo Evangelho quando eu ainda era criança. Nossa família passa por um processo de transformação. E minha mãe já havia se convertido, meu pai ainda não. Meu pai sai de casa para cometer suicídio. O Senhor milagrosamente impede que ele cumpra isso. Volta para casa. Minha mãe, com muita sabedoria, minha mãe foi uma mulher muito sábia nesse processo entre a conversão dela e a conversão do meu pai. Ela teve muita sabedoria em muitas coisas. E quando ele volta para casa, depois de uma tentativa de suicídio, chega em casa, ela percebe o momento ideal. E então ela diz assim, você quer que eu chame o pastor? Meu pai, naquele jeito dele de ser, o que pastor vai resolver da minha vida? E a minha mãe diz assim, um homem, um amigo, alguém que você possa compartilhar o que está no seu coração. Que venha.
E naquele dia eu presencio um pastor entrando pelas portas da minha casa. Eu era garoto. E a transformação que aquela visita provocou. Eu não sou apaixonado pelo ministério pastoral porque eu li um livro. Eu não sou apaixonado pelo ministério pastoral porque eu me encantei com o palco e com as luzes. É porque um dia um pastor cruzou as portas da minha casa e mudou a história da minha família. É por isso que eu amo servir pastores, é por isso que eu amo servir a Igreja de Jesus. E essa paixão pelo pastorado não nasce de um seminário, não nasce de um vídeo, não nasce de um livro, mas nasce de uma visita pastoral que cruzou as portas da minha casa e transformou a história. Eu podia ter crescido sem pai. Hoje eu posso abraçar e beijar o meu pai com aquela barbona branca dele já, um ancião, e ele celebrar tudo que Deus tem feito por nós. Então, glória a Deus. Eu queria aqui, relembrando aquele pastor que um dia cruzou as portas da minha casa, dizer a você, pastor, em nome de tantas pessoas que também tiveram sua história de vida mudada, obrigado pelo seu ministério, obrigado por dizer sim à sua chamada. Vocês são os heróis que encantaram a minha infância e que motivam a minha jornada de vida. Deus abençoe os pastores. Deus abençoe os pastores. Deus abençoe o ministério pastoral. Vamos lá, abra comigo sua Bíblia, Marcos capítulo de número 6. Enquanto você vai abrindo, vai glorificando, adorando, mantendo esse ambiente na presença do Senhor. Ao final, você vai encontrar os meus livros. Na verdade, eu trouxe apenas 2 hoje. A gente está editando uma nova tiragem de alguns dos nossos exemplares. Mas eu trouxe esses 2 que eu creio vão provocar uma revolução na sua mentalidade e que podem ajudar muito você. Este livro aqui, Imagem e Semelhança. A ideia é que sejamos tão parecidos com ele, ao ponto de sermos confundidos com ele. Quando Deus começou a me despertar, eu vou te mostrar como Deus me despertou a escrever esse livro. É um livro de leitura simples, mas que vai abrir assim uma nova perspectiva para o seu comportamento e vida pastoral. Eu comecei a fazer algumas visitas e de repente algo em comum em cada visita que se sucedia começou a tocar meu coração. Eu chegava naquela casa para fazer uma visita, de repente a criança olhava e falava: mãe, Jesus chegou. E aí eu ia para outra casa e depois ia fazer uma outra visita e a criança fala: pai, Jesus chegou. Eu falei: alguma coisa está acontecendo, e comecei a pedir discernimento de Deus, e o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você seja tão parecido comigo a ponto das pessoas me confundirem com você, ou te confundirem comigo. E a ideia é a seguinte: quando alguém é atendido por nós, num gabinete, no trânsito, na rua, alguém nos atende em alguma situação comercial, em alguma situação social, a ideia é que a pessoa vai embora para casa dizendo: era gente mesmo, ou foi Jesus na forma de gente que falou comigo? No Salmo de número 82, o salmista diz: vós sois deuses. Jesus, em João capítulo de número 10, assim: está escrito, vocês são deuses. Ou seja, ele está dizendo: vocês estão tão parecidos, que algumas pessoas vão encontrar com vocês e vão dizer: é Deus na forma de gente. E isso se cumpre na vida do apóstolo Paulo. Por 2 vezes ele é confundido com Deus, e ele opera na presença do Senhor de maneira que as pessoas dizem: parece Deus. Vai abençoar muito sua vida. E esse aqui, esse outro livro que vai abrir também um tempo de perspectivas novas, que é O Maior Amor do Mundo. Como viver com mais significado debaixo da verdadeira motivação do amor. Essa lição nasce quando ainda bem garoto, minha mãe recém-convertida, meu pai recém-convertido. Eu vou à tarde com a minha mãe numa reunião de oração, com algumas irmãs, e eu estava em uma igreja. E olha só que coisa, e eu vi muita manifestação do poder de Deus mas era uma igreja que não crescia, não rompia. E ao sair daquela reunião da tarde, eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, e perguntei para minha mãe, falei: mãe, eu vi tanto Deus nessa reunião, eu vi
tanto Deus, tanto poder, revelação, profecia, por que a igreja não cresce? A minha mãe, na sua sabedoria, tanto é que eu pedi para ela escrever o prefácio desse livro, e a minha mãe disse assim: filho, amor. Se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver amor, é só um barulho que passa. Amor. Eu entendi que a chave é sempre o amor. Vai ajudar você no seu ministério e vai edificar. Você pode adquirir ao final, vai abençoar muito sua vida. Amém? Marcos capítulo de número 6, verso de número 30, o texto é conhecido. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa, mas proveitosa para mim e para você nesta manhã. Posso ouvir um amém? Amém. Verso de número 30 diz assim, Marcos 6, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retiraram-se tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre que consta nos 4 evangelhos. Alguns dos milagres estão em um evangelho, outros em 2, poucos em 3, mas o único a constar nos 4 evangelhos é o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação, ele é o ápice do ministério popular de Jesus. Ele é o ápice da popularidade de Jesus. Ele vem no primeiro ano, que é o seu ministério de iniciação, onde ele começa a percorrer as cidades da Galileia como um ministro de libertação e cura. Guarde isso. Ele nasce debaixo de uma forte vertente de libertação e cura. Ele avança para um tempo de ensino, e quando ele está avançando para esse tempo de ensino e de amadurecimento dos discípulos, para então dar início à igreja, ele chega no ápice da popularidade. O ministério da multiplicação dos pães é a maior reunião pública do ministério de Jesus, é o ápice. E o texto diz no verso 30, corroborando com isso, que eles estavam alcançando tamanha popularidade que eles já não tinham mais tempo para comer. Veja o texto. Já não tinham mais tempo para descansar, porque eram muitos os que iam e vinham. E agora os próprios discípulos de Jesus também se tornaram operadores de milagres, também estão atuando no expulsar demônios e operar curas, porque isso é uma chamada do ministério de Jesus na vida de pastores e pastoras. Posso ouvir um amém neste lugar? Eu quero pedir que Deus renove em nós a capacidade da libertação, de expulsar demônios e a operação de maravilhas através das curas. Quem crê que o nome de Jesus
continua poderoso para expulsar demônios e curar enfermos. Diga glória a Deus. Ativa, Senhor, no nosso ministério a capacidade de repreender demônios e de curar enfermos, para que possamos ver sinais e maravilhas se cumprindo no meio da igreja. Posso liberar algo profético aqui? Vem uma temporada nova de milagres sobre nós. Aleluia! Vem uma temporada nova de milagres sobre nós. O atestado da fé são os sinais. Posso ouvir um amém? Há muita gente que está precisando de sinais para a sua fé, mas há pessoas, eu vejo vocês aqui, que Deus vai dar uma fé para sinais. Qual é a diferença? Talvez você me pergunte. Jesus disse assim: uma geração imatura, uma geração incrédula pede sinais. Mas o que é uma geração madura? É aquela que não precisa de sinais para ter fé, mas tem fé que opera sinais. Você pode levantar a mão e dizer: eu quero uma fé que opera sinais. Que acredita que depois dessa conferência você vai voltar para a tua igreja para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar demônios, para ungir com óleo e declarar: tem cura, tem milagre, e vai começar a brotar sinais, testemunhos no meio do seu povo. E alguém vai perguntar: o que é isso, pastor? É a nossa fé madura produzindo sinais. Posso ouvir um amém? O tempo vem se apertando, mas Deus quer levantar uma igreja prodigiosa, que seja um farol resgatando os princípios bíblicos. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Eu creio que nós estamos nessa atmosfera. Quem crê nisso? Dores e enfermidades podem começar a sair daqui agora no meio dos pastores. Curas podem começar a acontecer aqui agora entre nós. Resistências demoníacas que estão lá na área onde você atua, na geografia onde você ministra, se você crê, levanta a mão, já estão caindo por terra. Deus está te dando autoridade, está movendo os príncipes dos exércitos celestiais para que as multidões sejam liberadas. E Jesus e os seus discípulos agora estão operando milagres. Não é mais só Jesus, seus discípulos também haviam ensinado e feito muita coisa. Se você observar, o texto diz que eles contam para o Senhor tudo o que eles fizeram e tudo o que eles ensinaram. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo o que eles fizeram e tudo o que eles ensinaram. Mas Jesus tem uma percepção: não há tempo para descansar, não há tempo para comer. Isso é um sinal para nós nesses dias. Eu oro para que o seu ministério ganhe um dinamismo extraordinário. Mas eu oro para que você tenha tempo de descansar e de comer, de se retirar e crescer. E eu louvo a Deus porque você investiu, separou tempo e vem investir no que Jesus também investia. Quando Jesus percebeu o ativismo ministerial, ele disse: gente, para tudo, vamos para um lugar retirado, vamos ficar juntos por um tempo e vamos descansar. Jesus conduz os seus discípulos a um tempo de descanso. E eu creio que vocês vieram para essa conferência para um tempo de descanso também. Você pode dizer que vai ser um tempo de trabalho, porque vocês estão definindo coisas importantes e alinhando coisas importantes. Mas eu quero dizer que mesmo no meio desse trabalho está brotando um descanso e um renovo de Deus. E algumas pessoas que chegaram aqui no ponto da desistência, Deus está dizendo: vou renovar as tuas forças, vou inspirar você. Mas eu queria que a gente observasse um pouco dessa história, dessa jornada de descanso que Jesus encaminha os seus discípulos. Imagine que privilégio o convite de Jesus para um tempo na praia, comer peixe, jogar conversa fora e descansar. Eles partem num barco. Eu fico imaginando como naquele momento aquilo deve ter sido um refrigério para quem está sem tempo de comer, sem tempo de dormir, poder entrar num barco e dizer: vou para a praia com Jesus, vou para a praia com Jesus.
Só que dizem algumas fontes apócrifas que um dos discípulos, eu desconfio que foi Judas, partiu praia e marcou a praia. O povo viu. Jesus e os discípulos vão estar na praia tal. Eu ainda quero entender esse mistério, que é uma fase do texto que eu não consegui discernir ainda. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos subiram no barco e foram para essa praia. E diz que o povo a pé contornou o mar e chegou primeiro. Só se eram 5.000 quenianos, né, que faz a... Eu não sei. Mas eu também crio na minha mente a imagem de quando eles começam a se aproximar da praia. E conforme aproxima, a visão vai ficando mais nítida. E de repente eles assim, é uma multidão que tem ali? Não é só uma multidão. Eu nunca vi, e outros, eu também não, uma multidão desse tamanho. E aí eu fico imaginando, né? Tomé dizendo, sabia que não ia dar certo essa viagem. Eu fico imaginando Pedro, se eu souber quem falou que a gente vinha para cá, eu corto uma orelha, tipo assim. O que eu quero que você entenda é que naquela proposta de descanso, entre o seu cansaço e o seu descanso, tinha uma multidão. E há 3 coisas a ressaltar nessa multidão, eu preciso que você anote isso. Era uma multidão de gente pobre. Era uma multidão de gente doente. E era uma multidão de gente com fome. Pobre, doente e com fome. Entre o cansaço e o descanso, tinha uma multidão. Pobre, doente e com fome. Quando eles chegam naquele ponto, o desafio de Jesus é: dá-lhe voz de comer. O que é uma multidão de gente pobre, faminta e doente? Senão as multidões que nós encontramos nas cidades onde estamos, no dia a dia do nosso ministério. Gente com falta de alguma coisa, gente ferida em alguma área, gente necessitada de um pedaço de pão. Às vezes um pão físico, material, às vezes um pão espiritual. Mas Jesus está dizendo: ei, eu tenho colocado multidões diante dos meus discípulos, e eu vim com uma palavra. Descanso não é uma condição, descanso é uma posição. Eu vou repetir isso para você muito ao longo dos próximos minutos, porque eles esperavam que descanso era se colocar numa rede, na beira de uma praia, e curtir uma água fresca. Eu gosto disso, você também deve gostar, e devemos praticar isso de vez em quando. Mas deixa eu te dizer, a gente ainda pode descansar, mesmo tendo que cuidar de uma multidão. Porque descansar não é só uma questão de não ter o que fazer. Descansar é estar convicto de que Ele é quem nos sustenta em todas as coisas. É descansar sabendo que segunda-feira o aluguel vence, mas no domingo Deus vai enviar a provisão. É descansar sabendo que Deus vai levantar alguém para aquele departamento, vai colocar alguém naquela área. É descansar sabendo que Deus vai julgar a causa, vai abrir a porta, dizendo: Ele não me desamparou. Eu não vim te dizer que o teu descanso é férias na beira da praia, mas eu vim te dizer que o teu descanso é confiança naquele que já fez todas as coisas. Segura na mão de alguém e diga: descansar não é ficar sem fazer alguma coisa. Diga: descansar é confiança. Quantos podem dizer amém?
Vou pontuar isso para vocês entenderem. Eu fui pregar no estado de Rondônia. Estava pregando no estado de Rondônia. E quando você... deve ter uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos. Era uma época mais difícil de acessar, mais difícil de você. Então, quando você vai para um lugar desse, o pessoal literalmente arranca o seu couro. Você faz uma viagem, chega lá, você prega de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Tem gente de Rondônia aí? É isso aí. Porque tem que fazer valer a viagem, sim ou não? É longe. Mas é maravilhoso. Eu amo. E eu fui pregar, e assim, era um pouco distante de Porto Velho. Então eu fiz a viagem, fui para a cidade, preguei manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. E no domingo à noite, quando eu terminei a pregação da noite, já tinha um carro na porta para me levar para Porto Velho, cruzar toda a viagem, amanhecer em Porto Velho para pegar um voo logo cedo saindo. Ariquemes, vocês estão tentando pensar qual que era a cidade. E aí, o que acontece? Quando termina, já tem o carro na porta, eu fiz isso algumas vezes. Sai do púlpito para o carro, e para o carro, aeroporto, e do aeroporto para voltar para casa. Quando sentei no carro, entrei 2 rapazes que haviam sido escalados para me levar para lá. E a questão é o seguinte: quando o primeiro rapaz arranca com o carro, eu falei, esse miserável não sabe dirigir. Eu vou morrer nessa estrada. Que ele arranca com o carro, que ele faz e dobra a primeira esquina, percebe-se que ele não tem habilidade alguma ao volante. O outro moço que está do lado, do banco do carona, dá um jeito, e diz assim, deixa eu levar essa primeira parte. Pega o carro e começa a dirigir. Eu falei, dos 2 só tem um agora. Mas acontece que esses 2 rapazes também haviam estado na conferência manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. O que começa a acontecer alguns quilômetros para frente com o rapaz que estava dirigindo? Eu falei, um não sabe dirigir e o outro não está acordado, o que eu faço? Falei, meu filho, encosta. Falei, se eu pegar essa reta aqui, eu vou chegar em Porto Velho. Falei, é só pegar aqui. Falei, encosta, porque eu vou dirigir. Pastor, o senhor está cansado. Falei, mas ainda tenho juízo. Eu estava cansado. Só que só descansa quem confia. De nada adiantava estar cansado e não confiar. Então, descanso não tem a ver com cansaço. Descanso tem a ver com confiança. Descanso não é uma questão de estar cansado. Descanso no ministério é uma questão de confiança. Uma pessoa pode estar cansada, mas se ele não tem confiança, ele não descansa. Uma pessoa que tem contas no dia seguinte pode ter trabalhado o dia anterior totalmente esgotado-se, mas à noite ele vira de um lado, ele vira de outro, porque sua desconfiança com respeito ao seu futuro não permite que ele descanse mesmo estando cansado. Então o nosso cansaço ministerial não é apenas fruto da nossa atividade, é muitas vezes da nossa desconfiança, da nossa insegurança com o que está por vir. Que eu quero liberar sobre vocês aqui nesses minutos agora, é que você foi criado para viver no descanso, e que no reino de Deus a gente começa pelo descanso. E eu não estou falando do descanso físico, mas estou falando do descanso espiritual.
Porque eu sei e conheço as lutas de todo pastor, porque tem o aluguel, porque tem a construção, porque tem o pagamento, porque tem isso, porque vai dividir, não vai, porque alguém vai armar, alguém não vai armar, alguma coisa vai acontecer, e como Deus vai fazer, e como vai ser. E eu vim te dizer, Deus te chamou para uma temporada de descanso, apesar da multidão para alimentar. Deus te chamou para uma temporada de descanso, apesar das crises a atravessar, porque o teu descanso é um descanso de confiança. Levante a mão e grite comigo: meu descanso é um descanso de confiança. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? O nosso descanso é um descanso de confiança. Diga comigo: descansar é uma convicção. De novo e mais forte comigo: descansar é uma convicção. Deixa eu lhe perguntar: Deus se cansa? A Bíblia diz em Isaías que Deus não se... Mas a Bíblia diz em Gênesis que Deus... Espera aí. Deus se cansa? Mas Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou porque tinha a ciência de que tudo estava pronto. Eu vou cavar um pouquinho mais. Deus não foi descansar porque disse: ufa, estou cansado. Deus falou: vou descansar porque tudo está pronto. Sabe por que eu posso descansar? Sabe por que você pode descansar? Porque aquele que é o Senhor da igreja completou a obra quando na cruz disse: tetelestai, acabado mais que acabado, pronto mais que pronto, perfeito mais que perfeito, tetelestai, pronto está. Nós somos introduzidos em uma obra já pronta. Nós somos introduzidos em uma obra acabada. Nós somos introduzidos em uma vitória já consumada. Nós somos introduzidos em um trabalho já feito. O que eu quero que você entenda é que a conquista já se deu na cruz. Nós só estamos ocupando o território. A vitória já foi confirmada na cruz. Nós só estamos ocupando a herança que Ele ganhou para nós. O Deus desta boa obra tem completado ela em nossas vidas. E quem sabe que tem obra pronta, entra no descanso do seu Senhor. Diga comigo: descanso é uma convicção. É por isso, meu irmão, que você vai voltar para a igreja e vai ver a igreja pronta. É por isso que você vai sentar nas suas reuniões e vai ver a igreja pronta, o ministério pronto. Sabe por quê? Porque Ele já terminou todas as coisas. Ele já completou a obra por nós. Vou ilustrar isso na relação Deus e Adão. Deus segue criando todas as coisas do primeiro ao sexto dia, correto? Não preciso explicar para vocês. Mas se você observar detalhadamente, cada dia da criação dá a condição para o que vem no dia seguinte. Presta atenção. Tudo que Deus cria no primeiro dia dá condição para o que será criado no segundo dia. Então, se no primeiro dia Deus cria a atmosfera, é para que no segundo dia Ele comece a gerar vida. Ou seja, tudo que Deus cria num dia dá condição para o que vem no próximo dia. Vou resumir isso para a gente não ficar lá muito detalhista e a gente ganhar tempo. Deus não fez o boi sem antes fazer o capim. Quando Deus cria o boi, Ele não fala assim: o que eu dou para esse bicho comer agora? Não. Quando Deus cria o boi, o capim já tinha sido feito no dia anterior. Ou seja, Deus cria o sustento antes de criar a necessidade. Criou a comida antes de trazer a fome.
Se tudo que é criado num dia dá condição para o que vem no dia seguinte, o último a ser criado quem foi? Então tudo que foi criado antes do homem é para que quando o homem chegasse, tudo que diz respeito ao sustento do homem estava pronto. Estava pronto. E agora a gente entra num ponto importante da mensagem. Ouça. Só estava na introdução, vou começar a pregar agora. A introdução é longa, a mensagem é curta. Nós começamos pelo descanso. Porque a relação que a gente está fazendo é descanso igual confiança. Então, quando eu digo que nós começamos pelo descanso e a relação que a gente está fazendo é descanso igual confiança, é porque a gente começa pela confiança. Porque a gente descansa, porque confia. O homem é criado no 6º dia, correto? No 7º dia da criação, é o primeiro dia de trabalho do gerente da terra, o seu Adão. Adão no 6º dia é contratado. Então ele se apresenta no 7º dia, para o seu primeiro dia de gerência. E ele se apresenta e diz assim: bom dia, patrão. Pronto para começar. O que Deus dá a ele? O seu primeiro dia é um dia de trabalho, o seu primeiro dia é um dia de descanso. Então ele começa pelo? Cronologia da Bíblia, horário da Bíblia. No relógio bíblico, o dia começa de manhã, quando a gente acorda, ou de noite, quando a gente vai dormir? Quando que vira o dia na Bíblia? Quando a gente acorda para ir trabalhar? Ou de noite, quando a gente vai? Porque aos seus amados segure na mão de alguém e diga: comece pelo descanso. É por isso que em Mateus capítulo de número 6, Jesus diz: olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai, não é o Pai delas, é o seu Pai. Não é o Pai das aves, é o seu Pai. Não é o Pai dos passarinhos, é o seu Pai. O vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai os lírios do campo. Não tecem, não fiam, não costuram. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje nasce, amanhã morre, seca e é jogada no fogo, não vestirá a vós, homens de pequena fé? Portanto, eu vos digo: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal.
mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os ímpios não têm essa confiança, mas vocês estão debaixo desta confiança. Observe sua chamada, observe o seu valor, observe a escolha que ele fez. Ele vos chama de filho e ele vos destina ao céu. As aves são criatura, vocês são filhos. Os lírios queimam, vocês não queimarão. Ou seja, Deus está nos chamando a compreender o ambiente do descanso. Comece pelo descanso, comece pela confiança, comece crendo. Mas por que não descansamos? E por que não desfrutamos desse processo tão poderoso? Porque os discípulos nos dão ali 3 desculpas que a gente dá até o dia de hoje. Se você ler com atenção o texto, eles vêm para Jesus e dizem assim: o lugar é deserto. O que ele diz? Quem nunca reclamou do ponto onde a igreja está? Aqui nada vai para frente, aqui nada prospera, aqui é cemitério de pastor, aqui não vai fluir. Pastor, o senhor não sabe, esse lugar nada vai para frente. Está no texto. Senhor, não tem como, não vai dar, aqui nada prospera. Permita compartilhar com vocês uma experiência. Um dos pastores de uma igreja filha nossa entra na minha sala alguns anos atrás com molho de chave na mão. O pastor tem uma mania de São Pedro que adora viver com molho de chave. Eu não sei que herança romana é essa. Tem uns que estão assim, tipo, escondendo o molho aqui no bolso assim. E ele entra na minha sala, põe o molho de chave na minha mesa assim: aquela igreja não dá, povo ruim, povo não sei o que, reclamou de tudo e de todos, virou as costas e foi embora. E eu fiquei com aquele molho de chave. Pensei por um minuto, pedi para minha assistente, falei: liga para fulano, pede para ele vir. Ligou para fulano: ô pastor São, tudo bem? O senhor mandou chamar? Chamei, meu filho, você está orando? Aí você sabe que, como todo bom obreiro começando, o senhor sabe, né? Tem consagrado, tá? Amém. Falei: não, papai sorriu para você. Eu vejo uma nuvem de graça sobre a tua vida. Porque você sabe que o profético só funciona se a gente der uma... A gente gosta, né? Você pode pôr sal assim e tudo bem, mas se você pôr sal assim, valoriza. A gente gosta do show, fala a verdade. E eu disse para ele: estende a tua mão, servo meu. Ele fez assim, eu peguei o molho de chave, pum! Recebo uma igreja de um povo adorador, colaborador, de gente comprometida e apaixonada com o evangelho. Quem nunca? Ele pegou e foi embora com a chave na mão. Assume a igreja lá e vê o que você faz, meu filho. Passados 15 dias, ele voltou. Assistente chama no telefone: bispo, fulano está aí. Eu olhei para o céu e falei assim: fomos descobertos, Senhor. E é quase que eu percebi Deus falando assim: fomos, eu não tenho nada com isso. E ele já entra chorando. O Senhor é um pai. Que povo bom. Que igreja boa. Porque muitas vezes o lugar tem sido a nossa desculpa. Porque aqui é muito pobre.
porque aqui é muito difícil, porque aqui nada vai para frente, porque aqui tem sido o meu deserto. E eu vim te dizer, Ele ainda faz chover pão no deserto, Ele ainda bota rios no deserto, Ele ainda faz florescer deserto, Ele ainda sustenta os seus no deserto, Ele ainda faz tabernáculo no deserto, Ele ainda derrama fogo no deserto, Ele ainda pousa com nuvem no deserto. O lugar não é uma desculpa para roubar nossa confiança. Levante a mão e diga: o lugar não será uma desculpa. A segunda desculpa que está no texto e os discípulos usam é: está tarde, não dá tempo. E a segunda desculpa que a gente é tomado para não viver mais nesse ambiente de confiança, qual é? Estou sem tempo, o tempo não ajuda, a hora não é boa, o momento não é o ideal. E o Espírito Santo está te dizendo: não sou eu o Senhor do tempo, não sou eu, Deus, que ainda faço a sombra do relógio voltar, não sou eu que seguro a lua e o sol até que a vitória de Josué se conclua, não sou eu que dou ordem ao tempo, não sou eu que acelero as coisas, não sou eu que restituo os anos que foram roubados. Que eu vim te dizer: nem lugar nem tempo vai roubar o teu descanso, nem lugar nem tempo vai roubar a tua confiança, nem lugar nem tempo vai roubar teu ministério. Alguém pode dar glória a Deus nesse ambiente? A terceira desculpa que os discípulos dão, das 3 desculpas clássicas, passou 2000 anos e a gente está na mesma: aqui não dá, sem tempo para isso. E a terceira só acontece lá em Suzano, pessoal da Cristã Mundial, o pessoal da Global não acontece. $200 dinheiros não dá. Porque a primeira desculpa é onde, a segunda é quando, e a terceira desculpa é quanto. 200 dinheiros não dá. O dinheiro que tem não paga. Eles ainda dizem: devíamos gastar tudo isso com isso? Não é Ele que ainda abre as janelas dos céus e que derrama sobre nós bênçãos tais e traz sobre nós a maior abundância? Não é Ele o Deus de toda provisão, que nos fará prosperar em tudo? Ou não tem Ele o governo sobre a economia e sobre as finanças para prosperar o seu povo? Pois eu vim aqui como um profeta nos minutos que eu tenho aqui com vocês para te dizer: nem o onde, nem o quando, nem o quanto vai impedir vocês de continuar avançando no que o Senhor tem para a vida e para o ministério de vocês. Não é lugar, não é tempo e não é dinheiro que vai roubar o teu descanso, que vai roubar a tua confiança. Sem ligar para o onde, sem ligar para o quando, sem ligar para o quanto, Jesus só faz uma pergunta: quantos pães tem? Quantos pães? Note que a pergunta não é quantos pães faltam, é quantos pães. O problema é que a gente se limita no que falta, e Deus está te dizendo: eu não trabalho com o que falta, eu trabalho com o que tem. Para a gente ser rápido, ajuda a pregar, chacoalha quem está aí do teu lado, diga assim: Ele não trabalha com o que falta, Ele trabalha com o que tem.
O pão que tem, o azeite que tem, as pessoas que tem, o obreiro que tem, o lugar que tem, a hora que tem, o tempo que tem, o dom que tem. Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Ah, se eu tivesse tal músico, não, Deus vai trabalhar com o músico que tem. Ah, se eu tivesse 50 diáconos, não, Deus vai trabalhar com o diácono que tem. Ah, se eu tivesse tal prédio, não, Deus vai trabalhar com o prédio que tem. Ah, se eu tivesse tal microfone, não, Deus vai trabalhar com o microfone que tem. Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Quando eles estão dizendo tudo que falta, falta um lugar melhor, falta tempo para fazer, falta dinheiro para resolver, ele está dizendo: me diz quantos pães tem. O que tem é pouco, mas está na mão de quem multiplica. O que tem é pouco, mas está com aquele que não se limita ao tempo, ao lugar e à economia desse mundo. E a Bíblia diz que tomando o que tem, e eu vou te ensinar 3 coisas rápidas aqui. Pega o que tem e ergue os teus olhos. Pega o que tem e ergue os teus olhos. Pega o que tem. Agora o câmera fica doido comigo, mas amém. Pega o que tem e ergue os teus olhos. Porque se a gente fica olhando para a multidão que tem para alimentar, a gente perde a conexão. Ele ergueu os olhos aos céus, porque é de lá que vem a fonte, é de lá que vem o recurso, é de lá que vem a resposta. A Bíblia diz que erguendo os olhos, tirando o olho da multidão pobre, faminta e necessitada e doente, tirando os olhos da multidão, colocou os olhos no céu. Você serve a multidão olhando para o céu. Eu vou repetir: você serve a multidão olhando para o céu. Pessoas se perderam olhando para a multidão e deixaram de olhar o céu. Eu quero te dizer que Deus tem dito: põe os olhos no céu, que você vai servir a multidão. Então ele muda a visão. Anote que aí, visão. A visão precisa ser redirecionada, a visão precisa ser realinhada, e a visão não pode estar na horizontal, a visão tem que estar na vertical. A visão não pode estar nas multidões, a visão precisa estar no céu, que é a fonte de todas as coisas. Quer lidar com o pouco? Olhe para o céu. Segundo, deu graças. Obrigado pelos 5 pães. Obrigado pelos meus poucos obreiros. Obrigado pelo recurso que temos para começar. Muda a visão, muda a confissão. Repete comigo: muda a visão, muda a confissão. A confissão agora é graciosa, é grata, é celebrativa, é agradecida, é positiva, é confiante. Não é o que falta, é o que tem. Graças te damos. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Mudou a visão? Mudou a confissão. E aí começa a partir. Mudou a visão, mudou a confissão, mudou a atitude. Há no nosso meio, e que bom estar só entre pastores. Nosso meio é dividido hoje em 2 grupos.
há um grupo de tomadores. Há um grupo de tomadores. Infelizmente no Brasil, tudo que conhecemos pela mídia, pelos escândalos, pelo que está aparente na TV, no rádio e nos jornais, a sociedade conhece uma igreja tomadora. Ou não é assim que eu e você somos medidos? Não é assim que somos encarados quando vamos preencher uma ficha e diz, é o quê, pastor? Quando vai alugar um prédio, é o quê, pastor? Porque o nosso pior está exposto como tomadores. Mas eu vim te dizer que existe um outro grupo também. Porque se existe uma igreja evangélica brasileira que é conhecida como igreja tomadora, também existe entre as multidões de pobres, famintos e necessitados e doentes, uma igreja evangélica que é também conhecida como doadora, que ainda multiplica pão para servir a multidão. Fala a Deus. Mudou a visão, mudou a confissão, mudou a atitude. Não é mais a atitude de uma igreja que toma, mas é a atitude de uma igreja que dá. Porque melhor é dar. Deus quer te levar à melhor posição no mundo. Deus quer te fazer um doador. Deus quer te fazer alguém que dá. Deus quer fazer das nossas igrejas uma fonte de doação. E essa multidão começa a ser sustentada, começa a ser alimentada. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão, teve misericórdia. E agora eles comem, eles descansam, eles celebram. E então Jesus diz: recolhe os pães que sobraram. Como é que é? Sim. Recolhe os pães que sobraram. Agora pense comigo. Vocês conhecem o texto. A Bíblia diz que parte daquela multidão estava 3 dias de jornada para voltar para casa. E eu te pergunto, recebi um pedaço de pão, sou pobre, sou doente, tenho fome e preciso voltar para minha casa, uma jornada de 3 dias. Olhe para mim. Eu devolvo o pão para o cesto? Ou eu guardo o pão para o caminho? O que te parece mais lógico? O que te parece mais lógico? Mas de alguma maneira, quem viveu aquele dia já não se sentia mais tão pobre, já não se sentia mais tão doente, já não se sentia mais com fome. Porque líderes generosos criam igrejas generosas. E líderes generosos e igrejas generosas fazem do deserto um lugar de abundância. Eu não sei onde está a tua igreja lá em Rondônia, no interior de São Paulo, no Piauí, em Minas. E é uma periferia de uma grande cidade, ou num lugar até rico e chique, mas que dizem que ninguém se converte lá. Eu só vim te dizer que líderes generosos, guiados por um Cristo generoso, faz de uma multidão pobre, faminta e doente uma fonte de milagres que cria abundância no deserto.
Não sei em qual deserto você se encontra, mas eu sei que lá vai ter cestos e cestos e cestos e cestos. Meu tempo estourou, fique de pé, por favor. Eu sinto uma presença. Se o irmão do teclado puder vir aqui por um minuto. Oh, eu sinto uma presença gloriosa. Eu sinto uma presença graciosa aqui. Não era o lugar, não era o tempo, nem eram os recursos. Nada podia impedir o que Deus queria fazer. Estende as suas mãos na atitude de receber. Longe de mim querer me colocar em um nível superior a qualquer um de vocês. Muito pelo contrário, eu venho como seu conservo, como um amigo que sabe das mesmas dores, das mesmas lutas, para desbravar os campos que Deus tem nos dado. Às vezes você queria um pouco de descanso e o que você tem tido é mais desafio. Às vezes você queria um pouco de descanso, e então você ouve o convite de Jesus, e aí então você olha e diz: Senhor, como eu vou descansar? Eu tenho muita gente doente na minha frente, eu tenho muita gente pobre na minha frente, eu tenho muita gente faminta na minha frente. E Jesus está dizendo: filho, o teu descanso é um ambiente de confiança. O teu descanso é um ambiente de confiança. O teu descanso é um ambiente de paz que eu vou te envolver. Quando o diabo pensar que estragou o teu descanso, eu vou fazer do teu deserto um lugar abundante. Filha, eu vou te guiar pela mão. Olha para o céu, tira o olho do problema e coloque os olhos na fonte, a fonte abundante de toda a graça. Espírito Santo, estamos aqui esta manhã e nos entregamos diante de Ti neste lugar, meu Deus. Que o nosso ministério, Senhor, seja agora renovado na presença do Espírito de Deus, e que possamos viver esse ambiente de multiplicação, de abundância e de prosperidade. Eu não sei quem é aqui hoje, mas diz: Pai, eu estou tão cansado. Me leva para o teu lugar de descanso nesses dias. Não, eu não te prometo um lugar fácil, não te prometo praia e férias, mas eu te prometo, a confiança vai te colocar numa posição. Eu sei que o nosso horário, mas posso chamar à frente? Se Deus falou com você, eu queria dividir com você um pouco dessa confiança e te dizer: você não está sozinho. Sai do teu lugar e vem aqui. Quem sabe você quer se colocar diante dele. Talvez a entrega que você não pode fazer no teu dia a dia lá na igreja. Só confia. Nesses anos todos ele deu algum motivo para desconfiar? Ele nunca deu motivo para desconfiar. Ele sempre fez e vai continuar fazendo. Obrigado por sempre acreditar. Xarabi rasoba calabash. Tem futuro. Tem futuro. Tem futuro. Você chegou a ouvir: não tem futuro aquilo ali. E o Espírito Santo está dizendo: tem futuro. Tem um bom futuro. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. Segura, porque tem futuro. Tem futuro.
Há um renovo de confiança descendo sobre nós aqui esta manhã. Deus está dizendo: eu tirei algumas estruturas para que a confiança voltasse a ser aquela confiança pura, aquela confiança simples como de menino. Oh, colocarei rios no ermo, caminhos no teu deserto. Oh, Deus está restaurando confiança, 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 confiança na fonte que não falha, na fonte que não falha. Oh, aleluia. Oh, a confiança dos primeiros dias, das primeiras chamadas. Oh, um renovo numa expectativa de milagres. Vem, Espírito Santo, e renova a confiança do teu povo mais uma vez. De maneira que saiamos daqui, Senhor, restaurados, completamente abençoados. Alguém vai dizer: tem uma igreja rica no deserto. Eu vi, não sei, alguém pega isso: vai ter uma igreja rica no deserto. Oh, vai ter uma igreja rica no deserto. Alguém vai dizer: o ponto não é bom, o tempo não ajuda. De onde veio o dinheiro para tudo isso? E Deus vai dizer: ainda sou eu, a fonte do descanso do meu povo. Ainda sou eu, a rocha firme em quem me apoio. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo abençoado aí? Que alívio para a alma, né? Ouvir a voz do Espírito. Você pode devagarzinho, sem fazer barulho, vai para o seu lugar. Eu queria fazer uma pergunta ao Bispo Júlio. Coloca aqui as cadeiras. Tá vendo? Cadê as cadeiras? Microfone. Eu não posso. Eu sou um pastor fominha. Eu aprendi que quem tem fome não tem dignidade, né? Então eu não posso deixar esse homem de Deus ir embora daqui sem fazer uma pergunta para ele. Bispo Júlio, a sua igreja tem crescido muito de forma exponencial, Suzano. Eu queria que o pastor compartilhasse conosco quais são os pilares básicos que o senhor tem implantado na igreja para o crescimento da sua igreja. É claro, irmãos, que o que eu vou falar aqui é o aspecto prático, né, que a gente percebe. E eu falo isso porque eu jamais quero roubar a glória de Deus e sua graça. Glória e graça de Deus, ponto. Agora vamos tentar entender algumas coisas que se manifestam a partir disso. Acho que esse cuidado eu sempre tenho, pastor. Sempre dar toda a honra e glória ao Senhor e saber que é graça dele e é graça pura. Mas a gente fez uma pergunta para as pessoas que começaram a chegar à igreja e se identificar conosco, e a gente encontrou 4 pilares. E o primeiro pilar que desponta nas pesquisas é compromisso com a palavra,
o valor da palavra, o prezar pela palavra. Quando você pergunta, olha, quando eu ouvi a mensagem, quando a mensagem me alcançou, ver a Bíblia sendo exposta, ver a Bíblia sendo compartilhada, isso me marcou. Então o primeiro pilar é um pilar de valorização do púlpito. Eu gosto de uma frase de João Calvino que o púlpito é o trono a partir de onde Deus governa a sua igreja. D.L. Moody dizia: acenda uma fogueira no púlpito e ela se alastrará pelos bancos. Aleluia. Quando as pessoas iam para ouvir John Wesley pregando, ele dizia: eu vou me deixar queimar e as pessoas serão atraídas para ver um homem pegando fogo. E assim o movimento wesleyano cresce. Ou seja, o púlpito precisa voltar a ser o centro daquilo que a gente faz. Então se esmere, se dedique, se entregue à palavra, entregue o seu melhor, isso vai ter muito valor. Em segundo lugar, na pesquisa que a gente fez, e eu estou resumindo aqui um pouco para vocês, para não ficar uma resposta muito longa, é a atmosfera que é construída por louvor, adoração e oração. As pessoas sentem a atmosfera, e a atmosfera é a entrega que você faz nos períodos de adoração, mas também o cuidado que você tem com a atmosfera. Todo pastor devia ser um guardião de atmosfera. Todo diácono, todo diaconato devia ser um guardião da atmosfera do culto. A gente devia prezar e zelar e ser um guardião e um investidor da atmosfera do culto, porque as pessoas muitas vezes são tocadas pela atmosfera. A palavra é poderosa, mas se você fizer uma pesquisa lá pela quarta, quinta-feira, eles vão dizer: o que o pastor pregou? Ele vai dizer assim: eu não sei dizer. Porque eles não vão lembrar muito o que você falaram, mas eles vão lembrar de como se sentiram quando você falou. Então a atmosfera é um impacto muito importante. Valorize a atmosfera, preze pela atmosfera, cuide da atmosfera. Em terceiro lugar, dentro dessa pesquisa que eu estou usando para fazer essa resposta, é uma igreja amistosa e acolhedora. Invista nisso. As pessoas estão cansadas da frieza do mundo e do sistema. Você não tem mais o gerente do banco para tomar um cafezinho, é tudo sistema. Você não vai mais no lugar, é tudo sistema. Quando você vem à igreja, não pode ser sistema. Quando você vem à igreja, tem que ter o sorriso na porta, o aperto de mão, o toque de alguém, a interação física, social. Quando a gente mudou de prédio, a gente saiu de um prédio de 600 lugares 7 anos atrás, fomos para um prédio de 1.200 lugares há 7 anos atrás. E quando a gente foi para esse lugar, nós colocamos isso como algo intencional, proposital. Nós vamos ser uma igreja mais amistosa e acolhedora quando crescermos. Quanto mais crescermos, mais amistosos e acolhedores. Isso é importante. E nós lançamos um desafio, de que o nosso desafio é das 5.000 pessoas que passam por lá no domingo hoje, nenhuma delas deixe de ser notada, tocada ou ter alguma interação. Essa interação pode acontecer no estacionamento, na recepção, durante o culto, na atmosfera da adoração, mas o nosso povo tem que ser educado e ensinado a interagir. Isso é proposital, não brota naturalmente. Você precisa andar entre eles, desafiar os líderes, os pastores, a dar abraços, a estender a mão, a trazer sorrisos, a tocar em alguém, a estar nas portas, a estar na chegada. Uma igreja amistosa e acolhedora, humana. E em quarto lugar, não dá para fugir disso, um zelo pela estrutura. Eu não falo de uma estrutura rica, mas uma estrutura bem cuidada, bem organizada. Banheiro bem cuidado, né? Banheiro bem cuidado, sabe, as coisas caprichadas, com simplicidade. A excelência é soma de coisas simples. Eu estava outro dia num hotel muito chique, muito bacana. Fui pregar numa conferência e dormi num hotel desses top de linha. Pela manhã veio uma pessoa do café da manhã e disse assim: pastor, o senhor gostaria de um omelete? Omelete é uma coisa simples, sim ou não? Uma coisa simples. Eu falei: cai bem. Pois a moça foi lá dentro, o omelete foi feito, dobraram o omelete na metade, pegaram uma bisnaga dessas de molho e escreveram bom dia. Eu te pergunto, precisa ser um gênio para fazer um omelete? Precisa ser um gênio para escrever bom dia? Mas quando você junta coisas simples,
você encontra excelência. Então, em duas coisas simples, bom dia e um omelete somados, algo genial apareceu, que encantou meu dia. Não gastaram muito mais com isso, apenas excelência. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Bispo Júlio, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta para fazer? A pergunta que vale ouro? Amém. Bispo Júlio, nós estamos aqui extasiados, estamos aqui transbordantes. Eu queria que o bispo recebesse aqui, o senhor lembrar da família global. Obrigado. O nosso mimo. E junto com o mimo, a Bíblia do expositor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida do bispo.